Olha, pessoal, temos imagens do pronunciamento do presidente do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Lupi. Temos as imagens, as imagens são de transmissões feitas pelo próprio PDT, está aí, ó. As imagens são transmissões via internet, isso aqui é ao vivo. Carlos Lupi está falando nesse momento à imprensa para anunciar a posição do partido PDT em relação às eleições de segundo turno. Apoio ou não apoio a Lula ou a Bolsonaro? Vamos trazer essas informações aqui. Eu já estou ao lado da Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Seja bem-vindo, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo, boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde. Lídia, você que segue em nossa companhia. Bom, nós temos nesse momento eles estão falando, Lídia, mas já há uma posição do partido. O partido acabou de se reunir. Isso. E já tem uma posição certa em relação ao segundo turno. Joelson, eles passaram hoje e a manhã inteira reunidos, discutindo a posição do PDT com relação ao segundo turno. Era aquilo que a gente já conversava até no domingo, Elivaldo, logo depois do anúncio de segundo turno. O PDT, claro, seguiria a sua tendência de seguir com o Luiz Inácio Lula da Silva. A grande dúvida era com relação a Ciro Gomes. E o entendimento que ocorreu nessa reunião hoje pela manhã é que Ciro vai seguir sim a orientação do partido, vai apoiar a Lula no segundo turno, mas tem um porém, Joelson. Ciro não vai fazer campanha, não vai participar de atividades de rua, nenhum tipo de atividade em defesa do nome de Lula, mas não vai se posicionar em favor do presidente Jair Bolsonaro e nem ficar neutro como na eleição de 2018. Vamos tentar ouvir o que está dizendo Carlos Lupi, presidente do PDT, ao vivo à imprensa. Vamos tentar ouvir. Essa mágoa do voto útil? Olha, mágoa só existe e só tem quem não tem capacidade de amar. Nós temos profundo respeito ao povo brasileiro. E o que está em jogo agora são mais de 700 mil vidas que se perderam pela omissão criminosa do atual presidente da República. Se as pessoas não querem tocar nisso, enquanto eu for vivo, eu vou tocar porque eu perdi amigos, eu perdi familiares com a Covid. Se as pessoas não têm memória, nós temos que lembrar isso todo dia, porque esse sofrimento não pode ficar impune. Presidente, só para tirar uma dúvida, o apoio do PDT, agora neste ano, é diferente do apoio que o PDT deu para Haddad em 2018, de alguma maneira? Porque lá vocês falaram em apoio crítico. O apoio desse ano dá para ser da mesma forma? Hoje o adversário é um adversário conhecidamente antidemocrático. Ele, naquele momento, ainda estava começando a desgraça. Eu, que sou do Rio, conheço a desgraça há muito tempo, eu já sabia o que era, para mim não é surpresa nenhuma. Mas hoje ele configurou uma ópera-prima na desgraça do seu governo. A negação da ciência, a pauta identitária. Carlos Lupi, portanto, declarando que apoio do PDT a Lula no segundo turno. Lídia já trouxe aqui que Ciro Gomes não deve ir para a rua, para fazer a campanha de rua. Agora, Elivaldo Barbosa, esse apoio contribui de que jeito numa candidatura de Lula no segundo turno? Olha, ratifica, o apoio que a gente já previa, já aconteceu parte no primeiro turno e agora oficializa. A novidade aí foi Ciro Gomes não destoar da posição do partido, considerando o discurso muito duro que teve aí no final da campanha em relação ao candidato do PT à presidência da República. Então, Ciro Gomes anunciando seguir o partido, vai acompanhar a decisão favorável ao palanque de Lula no segundo turno. Teve pouco mais de 3 pontos percentuais, saber qual agora vai ser a repercussão do eleitorado que apoiou Ciro Gomes no primeiro turno, se isso vai implicar de fato e em que nível, em que percentual, no acréscimo à votação que Lula obteve no primeiro turno da eleição. Em nível estadual, Elivaldo? Hoje pela manhã nós conversamos com 2 vereadores, ontem mesmo a Lídia conversou com o vereador Enzo Samuel, que foi um dos coordenadores da campanha de Rafael Fonteles no Piauí, aqui em Teresina. Então ele não tinha nada a declarar, a não ser intensificar e defender o apoio do PDT. Mas hoje nós conversamos com o vereador presidente estadual da sigla, Evandro Ide, e que ele declarou que segue o que o partido decidir. Ele até ficou um pouco ali receoso para gravar antes da reunião, mas ele gravou já adiantando esse posicionamento que ele assume. Evandro Ide, lembre-se, ele esteve apoiando no primeiro turno na eleição estadual os adversários do PT. Mas, junto com ele adotou essa postura. E agora ele promete seguir a decisão do PDT. Vamos acompanhar. Nós
teremos uma reunião hoje com a Executiva Nacional do Partido, todos os deputados eleitos para a legislatura de 2023 até 2027, todos os deputados que estão na legislatura atual e toda a Executiva Nacional do Partido. Vamos aguardar o resultado da reunião para poder seguir o caminho que o partido vai dar, que o partido vai direcionar. O partido trabalha, Elivaldo, de forma unida desde o seu início, desde quando nós entramos na presidência do partido, todas as decisões tomadas no partido, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, a gente conversa tanto com a direção, com a executiva estadual, quanto com a executiva nacional. Então a gente tem bastante tranquilidade com relação a isso. Existe uma expectativa sobre Simone Tebet, MDB, né? Como é que vai se portar diante desse cenário também, Lídia? No MDB é uma questão mais complicada, né? O partido, historicamente, é um partido dividido, né? O MDB, a gente acompanhou isso no primeiro turno. Alguns diretórios, como o caso do Piauí, ficaram ao lado do ex-presidente Lula. Teve diretório com Simone, né? Poucos diretórios ao lado de Simone e outro lado junto com o presidente Jair Bolsonaro. A tendência do partido deve ser continuar dessa forma, né, com essa liberação dos diretórios, mas Simone deve se manifestar e a manifestação de Simone que está sendo aguardada é uma manifestação pró-Lula. Hoje você, Lídia, conversou com a governadora Regina Souza durante a agenda, né? Durante a agenda da governadora, junto com a Secretaria de Justiça, e ela falou sobre esse segundo turno e o desafio que o PT terá com a candidatura do ex-presidente Lula. E a governadora, Joelso, diferente do primeiro turno, ela afirma que, de fato, agora vai para a rua, em defesa do nome de Lula no segundo turno. É uma eleição vida ou morte para o Partido dos Trabalhadores, esse segundo turno, e ela explica por que agora terá uma posição diferente do primeiro turno, em que ela se manteve mais afastada das agendas de campanha. Vamos acompanhar. Muito mais leve, né? Uma campanha muito séria, é uma disputa muito dura, mas é mais leve para mim como governadora do que aquela campanha que tem um monte de candidato, que tem, né? Por exemplo, se eu fosse na atividade de um candidato, o outro ficava com queixa que eu não fui, então era melhor não ir nenhuma. Eu só fui na campanha majoritária mesmo para poder ajudar do jeito que eu pude, mas tinha uma máquina para eu tocar que também não era simples. A governadora Regina Souza, quando você falou sobre isso, Lídia, ela ir para a rua, porque no primeiro turno ela foi um pouco mais contida nesse movimento, né? E ela até explicou os dois fatores, da campanha majoritária e a campanha proporcional, né? No caso da campanha majoritária, né, tem toda aquela questão delicada pelo fato dela ser a governadora, né? E vem aquelas denúncias de uso da máquina em favorecimento do candidato do governo. No caso proporcional, Elivaldo, a governadora disse que não se envolveu muito para evitar a ciumeira. Segundo ela, se fosse para uma reunião, um evento de um candidato, teria que ir para o evento de todo mundo, todos os candidatos proporcionais da base governista. Então, Regina disse que preferiu ficar mais afastada, participou apenas dos grandes eventos da campanha de Rafael, mas agora no segundo turno é tudo ou nada para o Partido dos Trabalhadores, então todo mundo está sendo convocado para fazer aí a defesa de Lula no segundo turno, lembrando que o Piauí foi o estado que deu a maior votação ao petista, mas os petistas aqui esperam manter ou aumentar nessa projeção de votos para Lula aqui no estado. A ideia, Elivaldo, é evitar as abstenções, né, que as pessoas possam comparecer às urnas, o que às vezes cai numa eleição para a presidência da República em segundo turno, e aí a presença da governadora ganha um sentido muito forte para o PT, né, para a militância. Com certeza, Joelson, ela tem uma penetração muito grande, sobretudo na área dos movimentos sociais, comentávamos isso lá no calor da reta final da campanha, mas é a estratégia, né? Quem é a favor de Lula vai procurar intensificar a campanha, procurar chegar até a contagem mínima para garantir a vitória no segundo turno. Agora, é claro que tem um adversário muito forte também, pelo desempenho do primeiro turno. E no Piauí, Joelson, os bolsonaristas também já têm estratégia pronta para o segundo turno. Preparam aí, inclusive, a possibilidade de encaixar nas visitas do presidente em campanha pelo Nordeste, Teresina, uma visita a Teresina exatamente para dar uma alimentada na militância bolsonarista, sobretudo na capital e em Parnaíba, onde o presidente teve
tenham a maior visibilidade para tentar aí, na medida do possível, no máximo, reduzir a diferença que foi muito favorável ao candidato Lula no primeiro turno.